Neste episódio do programa Cubatão e Sua Gente, você vai conhecer a linda história de Maurício Campina. Dedicado e comprometido, Maurício sempre buscou dar o seu melhor em tudo que faz. Um conhecedor de toda a história da cidade. Sempre buscando o conhecimento, Maurício tem uma trajetória de vida cheia de desafios. Começa a partir de agora o Cubatão e Sua Gente, aqui na TV Câmara Cubatão. Bom, já estou do lado do nosso convidado super especial dessa semana no programa Cubatão e Sua Gente. Meu amigo Maurício Campina vai compartilhar um pouquinho da sua história a partir de agora no Cubatão e Sua Gente. Maurício, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço à TV Legislativa pela oportunidade, a ideia, Maicon, um grande amigo, né? E eu acho que, sei lá, é bacana a gente, em vida, né? Em vida a gente né? Poder, assim, destacar, relatar um pouco daquilo que a gente viveu, né? Ainda mais nessa cidade, Cubatão, que é a minha paixão, e é uma cidade que ela nos proporciona uma memória afetiva muito grande, né? Sim. Então, todos os momentos, os aromas, tudo que a gente vê nessa cidade, a gente relembra de uma infância maravilhosa, né? Eu nasci aqui, 21 de fevereiro de 1967, 56 anos de idade, né? Filho de Elza Nogueira Campina, que minha mãe é do interior de Olímpia, né? Manuel Campinas Reis, que é nascido em Cubatão, né? Filho de Manuel Ferreira Campina e da dona Maria Campina Reis, né? Que vieram de Portugal, né? Lá da cidade de Aveiro, né? Que é conhecida como a Veneza Portuguesa. Sim. Né? E eu tive, graças a Deus, uma infância belíssima, né? Porque essa cidade nos proporciona uma infância belíssima, né? Dos irmãos, acho que meu pai já estava com um pouquinho mais de dinheiro, porque todos os dois primeiros nasceram de parteira. Depois somos em 6 irmãos, né? E os 2 primeiros nasceram de parteira. O restante nasceu na Santa Casa de Santos e eu já nasci no Cid Pérez, era um pouquinho mais caro, uma maternidade um pouquinho mais cara lá em Santos. Patamar. Já o nível subiu, né? Olha aí. Caçula, né? Caçula é assim, né? Então, estudei inicialmente no Parquinho Amazonas, que eu morei na Rua Pio 12, aqui na Parque Fernando Jorge. Mas como é que foi a escolha para Cubatão? Da família, o direcionamento assim... Cubatão, Portugal, por causa dessa... Os portugueses, né? A minha família portuguesa veio para cá, daqui ela criou raízes, meu avô foi empresário do ramo de bananas, depois Porto de Areia, né? E aí... Então a escolha de Cubatão tem um porquê, né? Sim, essa colônia gigante de portugueses, né? Aquela demanda, né, que os portugueses vinham naquele período para cá, né? Tinha também a dona Miquelina, que foi a primeira portuguesa, que chegou em 1840, e ela recebia os portugueses de braços abertos na pensão que ela tinha, né? Então facilitava o processo, né? Vó do Buda. Olha aí. Vó do Buda. Caramba, que detalhe interessante. Então, quem queria... Eu tô vindo para a cidade e ela abriu as portas ali. Ela tem uma história, né? Ela tem uma história muito bacana que depois o Buda conta a história dela. Aí, sugestão já pra gente, né? Então você estudando ali no Amazonas. Aí se casaram, se conheceram, né? Meu pai e minha mãe. Minha mãe, na época, se eu não me engano, ela trabalhava no cartório do Armando Cunha. Outro dia, inclusive, achei a carteirinha de trabalho dela, estava lá, cartório Armando Cunha, né? As famílias, isso aqui era uma cidade pequena, né? Todas as festas, né? As festividades eram todas juntas. Todo mundo se encontrava. Todo mundo se encontrava ou na missa, porque o meu avô, por parte da minha mãe, foi um cofundador da Igreja Batista. Aquela ali próximo onde era o antigo Calabares, né? Acho que é Rua Goiás, eu acho, não me recordo agora. Então, e era interessante, né? Que era a família de português, católico, apostólico, romano e protestante, Igreja Batista do lado. Se conheceram e tiveram 6 filhos. Manuel Antônio Campina, Marcos Augusto Campina, Mário Aurélio Campina, Marcelo Alexandre Campina, Silvana Nogueira Campina e eu, né? O mais novo, caçula,
nasci no Cid Pérez, já com aquela mordomia, né? E como todos cubatenses, você tinha Júlio Conceição, Afonso Schmidt. Eu estudei no Júlio Conceição, meus irmãos, daquela época que ainda os mais antigos, que era a escola as classes eram de madeira. Tinha já o de alvenaria, mas era de madeira, assim, ao lado. Tinha o seu Costa, que naquela época a escola estadual tinha zelador, né? E o seu Costa era aquele cara que chegava junto. Tinha a loira do banheiro também. Já existia naquela época. Tinha isso tudo, né? Cara, assim, os momentos de escola foram maravilhosos no Júlio, né? Nós tínhamos... fiz parte do Grêmio, né? Porque minha família ela foi política desde sempre na cidade, né? O Armando, meu tio, foi vereador, foi presidente da Câmara, vice-prefeito, presidente do MDB. Estava no sangue ali já. O Armandinho na época foi o vereador mais novo do Brasil, se eu não me engano, né? Então já tinha aquela coisa, eu fui também, se eu não me engano, fui presidente do Grêmio. Porque as escolas tinham naquela época essa essência, né? Tinha os jogos escolares, né? E o esporte também é uma raiz. A política, o esporte foi uma coisa muito séria na família. Todos participaram de esporte, desde o meu irmão mais velho com o Dick. E eu, desde cedo, joguei bola com o Rubinho, ali no Torres. Treinei um pouquinho com o Gaúcho também no Aimoré, né? Mas o meu foco sempre foi o voleibol, né? Comecei o voleibol em 79. Isso aí com quantos anos? 79, vamos fazer a conta. É péssima aí a conta. Mas você era um moleque ainda. Criança, era pré-mirim, né? E tá aí o incentivo do esporte na escola, né? Isso, porque a escola, ela tinha, a educação física era muito rica e nós tínhamos os jogos escolares. Então você fazia parte da atividade na escola, você ia para os jogos escolares e aí aquilo já te introduzia nas modalidades. Porque Cubatão era rico em esporte, né? O celeiro, pra você ver, né? eu fiz handball, fiz o atletismo, vôlei, basquete, futebol de salão com o Rubinho no Torres, com o Gaúcho no Aimoré, né? E teve um momento que aí eu fui pro voleibol, que foi... Mas é um detalhe legal que você falou aqui sobre a questão do esporte, né? Porque hoje a gente vê, por exemplo, a educação física, né? Os alunos vão ir para as quadras, mas só jogar bola não. Antigamente não, você tinha essa parte do esporte como ferramenta mesmo de transformação, né? Hoje só complementa ali, infelizmente, mas naquele tempo ali vocês realmente vestiam a camisa, né? E aí se descobria ali, Maurício, também o potencial de cada um, né? Sim, era o momento, né? Você tinha a hora do hino nacional, todo mundo fileirinha, né? O professor entrava, havia o respeito, todo mundo levantava, né? O professor era uma autoridade, a gente considerava o professor, o diretor, o professor de educação física, né? E a educação física era essencial, né? Você vê os níveis de obesidade na época eram nada, né? Nada. Eu não lembro agora de um amigo que era um com pouquinho mais sobrepeso. fortinho. Eu não consigo lembrar. Todo mundo brincava, né? O ar livre, né? E a cidade tinha mais de 200 campos, né? Só do lado da minha casa tinham 2 campos de futebol. Que isso, então, a integração ao ar livre era espontânea, né? Então, mas antes do voleibol, eu fui para a natação, que era o professor Arlindo. E o meu número da natação da carteirinha, se eu não me engano, era 021, né? Porque o centro esportivo foi inaugurado em 74. Né? E aí a gente que já tinha essa coisa, para você ver, em 74 o Castelão foi inaugurado e quando nós fomos praticar as atividades nele, todo mundo já era atleta porque as escolas faziam isso. Bacana, né? Hoje você tem um monte de áreas esportivas e os garotos estão com sobrepeso, porque a escola não faz isso. Então, quando foi criado as praças esportivas na cidade, em 74, todo mundo já, porque antigamente tinha um borregão, que é onde os meus irmãos mais antigos que faziam o esporte, né? E o Afonso Schmidt, lá no fundo, que era o atletismo, que o Dick dava o atletismo. Olha o quanto tinha de opção. Tinha, né? A escola, tu vê que a base era a escola, né? E aí fui para natação, com 7 ou 8 anos eu ganhei minha primeira medalha, foi uma medalhinha de papelão, de primeiro colocado. Olha, já começou bem. Dali eu fui para o voleibol, em 79, que era o professor Geraldino, nós tínhamos o Negrelli, o Geraldino, um time que aí depois veio o Arlindo, aí o Arlindo assumiu,
80, eu fui campeão 80, 81, 82 e 83 voleibol pelo Mirim, 83, 84 pelo infantil e alguns títulos que às vezes a gente ia, o Arlindo levava a gente para competir junto com o juvenil e tal, e fomos campeões do Internacional, Festival do Internacional, vice-campeão do interior, terceiro no estadual. Então, assim, o voleibol foi uma modalidade que introduziu, né, me introduziu de fato no mundo esportivo, né, por causa das premiações. Mas eu sempre fui muito voltado e meu pai também incentivou não só uma prática, né, porque a escola ela nos ensinou que não era só uma prática de uma modalidade. Uhum. Eu fiz atletismo, eu tenho medalha do handball, eu fiz full contact, então a gente acabou fazendo uma série de coisas, né? Lembrando que isso foi uma opção sua, né? Sim. Não tem ninguém forçando ali, Não. Aquilo, descobriu um potencial e você começou a gostar muito de várias modalidades. É que por onde se olhava tinha esporte em Cubatão. Por onde se olhava. Respirava o esporte. Você respirava, era engraçado, você tinha a hora da educação física e depois você tinha o intervalo, você ia jogar bola. Educação física. Né? Entendi. Então tudo rodava nesse... Tudo rodava nesse sentido, né? E aí eu estudei até a 8ª série no Júlio Conceição, com o Grêmio lá, requerendo, pedindo, né? Bem político mesmo, apesar de ser o mais bagunceiro do negócio, mas também tinha o viés ali de responsabilidade. Certo. E ali no Júlio Conceição foi a vida, né? Grandes amigos, excelentes professores, e aí me formei na 8ª série, né? A formatura foi no Bloco Cultural e aí depois eu fui para o Schmidt. E no Schmidt eu estudei só o primeiro colegial, que depois disso eu prestei para a Escola da Marinha, né? Uma opção sua também? Uma opção minha, fui o 7º colocado no estado. Menino, e a gente hein? Onde vai competir? E a gente percebe a força que a escola pública tinha, né? Eu nunca fiz absolutamente nada de cursinho. Reforçozinho, né? Nada. A qualidade daquele... A qualidade, a paixão dos professores, a estrutura, né? Você tinha bons professores, uma boa estrutura, uma merenda, a disciplina, né? Eu aprendi na minha vida que a disciplina, ela encurta o tempo. Em que sentido? Você quando tem disciplina para tudo organizado, você tem mais tempo para você do que ter aquele tempo, eu vou ter que arrumar isso, aquilo, porque já está arrumado. Né? Então a disciplina ela é importante. E naquela época a gente tinha muita disciplina. Certo. Né? E a Marinha entrou na sua vida ali? Aí a partir do primeiro colegial eu fui para a Marinha e aí as coisas aconteceram, né, já para o mundo, né? Já virou o Maurício do mundo, como meu pai dizia. Meu filho agora é do mundo, né? Que aquela dor ali, né? Virou um passarinho, precisa voar e agora. sem falar as brincadeiras, né, que tinha na escola, o tempo está correndo. Laguinho, Perequê, Caminhos do Mar, que a gente subia às 5 horas da manhã para descer de patinete. Você está conhecendo isso agora, tá vendo? Né? Aqui já E aí o Laguinho, a gente ia lá pro Laguinho, e o 8, e os campos de futebol, então... Já desvendava esse... E o Parque Anilinas, que tinha outra concepção. Eu chegava aqui 9 horas da manhã e meu pai tinha que vir buscar a cacinta pra gente ir embora. Cabudinha inteiro. Isso era Cubatão. Isso era a nossa querida Cubatão, que é um celeiro de memória afetiva, né? Não tem um lugar que a gente olha que a gente não tem uma paixão, não tenha feito alguma coisa, né? O próprio Casqueiro, né? A Beira-Mar, que a gente ia namorar. Todo mundo ia pra Beira-Mar do Casqueiro ali namorar. Ali era aquele cantinho mais querido. Ali a Ponte Nova era um cantinho, né? Muita gente casou ali. Muitos casais foram formados ali, né? Histórias, né? Bacana, né? É uma cidade que, né, você percebe que não tem o que questionar, né? E os portugueses distribuídos, né, em todo o local. As famílias, Casqueiro, né? tal bairro, vocês estavam ali. As famílias tradicionais, elas pulverizaram a cidade inteira. Cada um com seu negócio, né? Padaria, açougue. A minha família foi a parte de banana e porto de areia, extração de areia, né? Certo. Então cada um foi para um nicho de mercado e construíram e deixaram esse legado todo, né? E agora nós vamos para o intervalo do programa Cubatão e Sua Gente, e lá no segundo bloco ele vai contar a partir da sua história de vida, né? O Maurício,
Quem conhece o Maurício sabe o quanto ele ama a cidade e também o quanto ele tem, né, para trazer informações da cidade, também ajudar a cidade. Então nós vamos para o intervalo e já voltamos. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Cubatão e Sua Gente. Maurício estava contando para mim ali no primeiro bloco, para a gente, sobre a sua história de vida, sobre a sua infância. E agora a gente vai entrar num momento importante, né? O qual ele se tornou uma pessoa tão querida na cidade de Cubatão e também, né? Quanto contribuiu, né, Maurício? Eu tenho comentado isso muito com você, a gente é amigo, né? E sempre a gente, quando quer conversar sobre o Cubatão, quer falar sobre o Cubatão, você sempre tem alguma coisa para falar, sempre nos traz muita informação. Mas é porque é uma pessoa que, além de amar Cubatão, se dedicou a cuidar de Cubatão, como funcionário, mas também como cidadão. Como tudo isso aconteceu? Você falava para mim ali da Marinha. E aí? Sim. Aí passei na Marinha, né? Fui lá para a escola da Marinha lá de Florianópolis. Lá fiquei um ano, me especializei no quadro suplementar de armamento, né? Depois fui para o Rio de Janeiro. Como, graças lá ao Júlio Conceição, eu tive uma nota boa também na escola, então eu tive a opção de escolher um navio, eu escolhi o porta-aviões, que era o capitão da esquadra, né? É o Nau Capitão, o porta-aviões Minas Gerais. Né? E lá eu fiquei na 3ª divisão de armamento, onde me especializei em direção de tiro. Aquele cara que projeta, faz os cálculos. Pra gente aqui. É o cara que faz os cálculos aonde o míssil ou o projétil vai atingir. Né? Então é uma matemática bem apurada, né? Ainda nos tempos remotos, depois a tecnologia veio chegando. Olha, aquele tempo ali era cálculo. O computador foi melhorando. Na Marinha eu fiquei 5 anos, né? Certo. E sempre aquela minha vontade de mais, eu optei por sair na Marinha. E na época eu optei por sair para fazer uma faculdade fora, para depois voltar como oficial, que tinha essa possibilidade, né? Então você já estava projetando isso para sua vida? A minha projeção sempre foi as Forças Armadas, né? Desde garoto, né? Certo. Mas assim, você sai e a vida, você tem um foco ali, mas a vida muda, né? As coisas vão acontecendo. Aí eu prestei para contabilidade, né? Passei em contabilidade, me formei em contabilidade e veio 1992, passei no concurso da Câmara, entrei na Câmara, né? Já como contador, funcionário da Câmara. E ainda a coisa não era aquilo, e aí eu fui fazer a faculdade de turismo. Mas até então você nunca imaginou prestar ser servidor, né? Sim. Ou você já tinha isso? Tudo aconteceu naturalmente na sua vida, né, A faculdade de turismo foi uma coisa interessante, né? Porque a gente que nasceu e viveu em Cubatão, acho que todo mundo vai entender o que eu estou te falando, apesar da cidade ter uma memória afetiva, como eu falei anteriormente, uma cidade maravilhosa, mas a gente tinha o caos da poluição. Você tinha o caos da poluição. Vivi isso. Você sentiu na pele ali. Senti quando a Vila São José pegou fogo. Nós acordamos de madrugada com as explosões, com os barulhos de explosões dos botijões de gás. Ouvindo tudo isso. E quando a gente abriu a porta, parecia filme, né? Você via aquelas centenas de pessoas correndo, gritando, vai explodir, vai acabar tudo, né? Entre outras coisas, tipo sair correndo do Afonso Schmidt porque a Estireno soltou um gás e a gente tinha que sair correndo. Então, enfim. Cubatão era uma bomba. É o que eu falei, é uma cidade maravilhosa em todos os aspectos, mas tinha esse detalhe, né? E tinha uma coisa muito ruim que muitos cubatenses tinham vergonha de falar que era de Cubatão. Por exemplo, o cara comprava um carro zero e colocava a placa de Santos. Né? O cara tá com a namorada, eu vou falar sinceramente, fiz isso várias vezes, tá com a namorada, uma menina, conheceu uma menina em Santos, tal, na Loft, lá na Zoom, e aí, onde tu é? E você, caramba, vai dar aquela travada e fala Santos, mas falava Santos uma dor no coração, mas falava. Fiz, confesso que fiz algumas vezes. Quem nunca, né? E eu sempre, com essa minha gana, essa paixão, eu sempre fiquei, caramba,
como é que a gente reverte isso, né? Houve os movimentos da Universidade de São Paulo, tudo, depois de 80 e poucos, que começaram as pesquisas, né? CETESB, as indústrias começaram a colocar os filtros, enfim. Mas tudo bem, mas e para as pessoas entenderem que está melhor, né? Como é que a gente fazia isso? Então eu já era contador, servidor público e eu sempre tinha essa coisa, né? E aí quando na verdade eu não prestei para turismo, eu prestei, como eu fiz contabilidade, eu prestei para análise de sistema, que era na moda, né? Era dinheiro vivo a análise de sistema, então prestei para análise de sistema. E a análise de sistema não bateu, eu tranquei a análise de sistema e prestei para direito, né? Um monte de advogado, acho que eu falo pra caramba, acho que é eu. Vai dar certo. Também não bateu, voltei para análise de sistema. E aí eu passando pela Unimonte, entrei numa sala de turismo, porque tinha um grande amigo meu lá, o Edu. Me encontrei. Que o turismo é multifuncional, ele abrange todas as áreas. E eu entrei naquele dia numa aula muito peculiar que falava justamente de resgate. E ali eu entendi que através do turismo eu ia conseguir fazer com que as pessoas viessem a Cubatão de uma forma diferente, né? Então ali eu percebi, porque a gente sempre falava, pô, tudo bem, a poluição ela cessou, mas e aí? Qualquer lugar que você ia... Será marcado com... Eu, quando morei no Rio de Janeiro, em Copacabana, tinha um bar que era chamado Crepúsculo de Cubatão. Falei, deixa eu entrar para ver se eu estou em alguma foto. E tinham fotos lá no Crepúsculo, tinham fotos da Vila Paris, os garotos assim, né? Então eu percebi ali que o turismo era a ferramenta. E dali em diante a minha vida se transformou no turismo. Você se encontrou ali? Me encontrei ali no turismo e a partir dali, hoje eu completo praticamente 30 anos que eu milito nessa questão do turismo como a ferramenta possível de mudar a imagem, de construir uma outra imagem para Cubatão. E a gente já vê, né? Muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Já há lugares que você vai que já não falam da poluição, falam do Caminhos do Mar, falam da cachoeira, da Lagoa Azul agora, que está em moda, né? Mas isso foi uma construção lá atrás. Uma construção, porque eu ia nos congressos e aí todo mundo falava, quando eu levantava a mão, Cubatão! O que você vai falar? Aí teve um dia que eu dei uma pancada, foi em Santos, num seminário em Santos, que aí o cara, quando eu levantei a mão, que eu representava a então gerência de cultura e turismo, mas Cubatão não tem nada para falar de turismo, Cubatão é perfil industrial. Aí eu virei pro rapaz lá e falei, bom, então Santos também não tem nada para falar, porque Santos é perfil portuário, é a capital da AIDS, as praias tudo poluída. Eita. Aí já viu, né? Maurício virou um cara chato. Marcar esse cara. Chato, né? Mas se você for falar isso, então a luta pelo turismo hoje, né? Hoje as coisas são mais fáceis. Não são mais fáceis. Hoje você consegue sentar em qualquer lugar, seja na Secretaria de Estado, em algum ministério, a realidade, a posição do turismo de Cubatão já faz parte do mapa, né, categoria C, do Mapa Nacional do Turismo. Somos município de interesse turístico, em 2018 conquistamos isso. Você teve lá, né? Desde o início. Com um plano diretor, com pesquisa de demanda. Né? Então hoje você faz parte da AGEM, né, da Agência Metropolitana, da Câmara Temática de Turismo, você senta, discute, né? Então você hoje tem essa facilidade a mais que foi construída por tantos que passaram, Geni Magalhães, Marilene, a própria Marilda Canelas também teve seu momento, né? Então muitas pessoas contribuíram para isso e eu acho que é legal a gente falar, né, e relatar sobre isso. E aí mais adiante, como a minha vida sempre foi o esporte, aí eu fui fazer a faculdade de Educação Física. O homem não para. Né? Eu adquiri na época, em 93, a academia, hoje a Academia Corpus, já era Corpus, comprei do Fabinho. E lá a gente mudou a concepção, que era uma concepção que as pessoas usavam um pouquinho ali, daqueles anabolizantes. A gente criou uma concepção diferente na Corpus, saúde, né? Então a família passou a frequentar a academia, né? O Abelardo Tertuliano era meu sócio, né? Depois, aí chegou em 2003, eu vendi a academia para o Abel e pedi um ano
na Câmara e fui morar na Espanha. Porque o bichinho não para, né? Acho que eu tive um grande professor que ele falava que o homem é um eterno insatisfeito, e eu sou esse cara. Isso é bom. A cadeira tem muita formiga para mim. E aí eu fui porque eu tinha um outro sonho, que era trabalhar fora do Brasil. Nem que fosse por um dia, um minuto, né? E eu Passar por essa experiência. eu precisava ir, fui para a Espanha, tive a oportunidade lá, fiz alguns cursos, né? Aproveitei o momento de trabalho, fiz alguns cursos, né? Relacionados ao turismo, né? Participei de grandes eventos de turismo, morei em Palma de Mallorca, uma cidade espetacular, uma cidade que ela vive para o turismo. Cubatense, onde chegou, você viu? Ela vive para o turismo. Onde você olha, você respira. Mallorca é um grande modelo, né? As pessoas falam muito de Barcelona e eu convido a todos para ir para Palma de Mallorca. Ibiza, do lado, fantástica para quem gosta de uma baladinha. TV Câmara vai para lá depois. Vai, TV Câmara, né? Tem que ir para Ibiza, para ver o Uhum. pôr do sol, que é espetacular. Tomando uma sangria, isso é espetacular. Experiência incrível. Então E aí veio o momento sublime, né? Conheci a Viviane, ficamos noivos, nos casamos e tivemos a Pietra, né? Eu com 45 anos fui pai da Pietra. Olha aí. Novíssima, né? A flor da idade. Né? Praticamente ali eu já tinha plantado uma árvore, já tinha viajado para o exterior, já tinha trabalhado lá, já tenho publicação, também publiquei 4 artigos, tanto na área de turismo quanto na área de educação física, de esportes, né? E estou com 2 livros fresquinhos, prontos, aí esperando algum patrocinador, né? Que possa aí nos ajudar, né? Mas essa foi minha vida, né? Uma vida inquieta, mas extremamente, porque eu sou um cara extremamente pragmático. Eu não sei viver se aquilo não for para gerar um resultado. Eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de fazer, entregar, fazer, entregar, fazer, entregar, fazer, entregar. Não consigo ensabonetar, não é? Por isso que muitas vezes as pessoas em alguns lugares me chamam de arrogante, de egocêntrico, né? Mas o meu pai, em 1992, quando eu entrei no serviço público, ele me chamou e falou: filho, no serviço público é assim, se você for determinado, vão te chamar de arrogante. Se você for honesto, vão te chamar de idiota. E se você for correto, vão te chamar de chato. E todas as vezes que as pessoas falam, o Maurício é arrogante, eu lembrava do meu pai. Quando me chamavam, cara, o chato chegou, eu lembrava do meu pai, e isso que me fez crescer e ter essa paixão, né? Eu não consigo trabalhar sem paixão. A minha equipe está dizendo que já está terminando, né, o nosso tempo, a produção avisando aqui. Mas tinha a Lubrac, a Associação Luz Brasileira, que eu fui presidente também. Mas tudo bem, eu acho que eu só posso agradecer a vocês. Mas só rapidamente, antes, assim, para a gente finalizar, queria dizer que também que você é uma pessoa que tem isso de incentivar as pessoas, né? Sim. A gente falou da Vivi aqui, a Vivi também é uma pessoa que entrou no esporte. Não sei se foi através de você também, não sei se foi, mas é uma pessoa que, então assim, o Maurício é um tipo de pessoa que ele está contigo, ele está sempre te ensinando a estudar, né? Vamos fazer isso, você pode mais, né? Isso. Eu conheci ela na Faculdade de Educação Física, na FEPS. Eu era terceiranista, ela era primeiro ano, né? Então, já viu, né? Já cheguei chegando. Chegou. Mas tá no seu sangue isso, né? De poder sempre falar para as pessoas, olha, incentivar as pessoas, né? E eu, às vezes, fico mal quando eu vejo que a coisa não vai rolar um resultado, né? Porque tudo tem que ter resultado. Seja bom, seja ruim. O que é ruim, ele vai te ajudar a fazer o bom. O resultado tem que ter. Mas é uma história... Te falta alguma coisa? Hoje, se falta? Não. Claro, o homem é um eterno insatisfeito. Sempre vou querer mais, né? Mas tudo aquilo que Deus poderia me dar, Ele me deu. E até os meus erros, eles frutificaram os meus acertos, né? Então, mesmo aquilo que eu errei, Ele fortaleceu, né? Que eu acertasse de uma forma mais clara da próxima vez, né? Então, não tenho que reclamar. Um privilegiado por ter nascido em Cubatão,
privilegiado por ter nascido dentro de uma família que me criou com uma estrutura de honestidade, de determinação, e feliz de ter encontrado a Viviane e a Pietra, né? Que é a grande paixão. E vai continuar essa história toda, né? Maurício, estamos chegando ao final do nosso programa Cubatão e Sua Gente. Gostaria de agradecer a você por ter aceito o nosso convite. Esse é o papel da TV Câmara, né? Levar informação e compartilhar histórias, né? Eu tenho certeza que você não conhecia alguns detalhes sobre a história do Maurício. Agora, quando você encontrar ele, você vai lembrar de alguns pontos e falar, eu também passei por isso, eu também, gostei daquela história. Então, esse é o papel da gente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para finalizar, eu sempre peço para o nosso convidado finalizar olhando para a câmera ali, que é sua, deixando uma mensagem para a nossa população. Às vezes você quer deixar um recado, uma mensagem, às vezes alguém está do outro lado, às vezes uma palavra sua que vai animar, vai dar um up para a pessoa. Então, muito obrigado e a câmera é sua. Olha, o que eu posso dizer é assim, nunca, de forma alguma, deixe que alguém interfira no seu sonho. Quando eu falei a primeira vez de turismo, as pessoas falavam, o turismólogo, olha lá o cara do turismo. E eu estou há 31 anos falando de turismo e sou muito feliz e eu vejo a cidade se transformando naquilo que a gente mais quer e principalmente as pessoas hoje estão falando de turismo. Se lá atrás eu tivesse sido afetado por essas pessoas, talvez hoje o quadro do turismo na cidade fosse diferente. Então, não deixe ninguém que interfira no teu sonho. Vá fundo, que o resultado um dia vem. Muito obrigado.